José era um jovem. Ele viveu há muitos, muitos anos. Era um de 12 irmãos. Seu pai se chamava Jacó. Jacó amava muito José. Talvez mais do que a seus outros filhos. Esse amor era como um sol quentinho para José, mas projetava sombras compridas sobre seus irmãos. José era especial e seu pai via isso. Ele via uma faísca, uma luz única nos olhos de seu jovem filho. Essa luz prometia uma jornada, um caminho diferente de todos os outros, um destino esperando para se revelar sob céus distantes. Jacó deu um presente a José. Era uma túnica linda, uma túnica de muitas cores, vibrante e suntuosa. Cada fio parecia sussurrar contos de maravilhas. Essa túnica era um símbolo, mostrava o profundo afeto do pai. José a usava com alegria. Seus irmãos viram a túnica, viram o amor especial que ela representava. A inveja começou a crescer em seus corações, como uma semente amarga. Era uma semente que logo brotaria como uma árvore sombria, seus galhos se estendendo para mudar a vida de José para sempre. Essa vestimenta, que deveria ser uma bênção, tornou-se um catalisador para a dor. José também tinha sonhos. Não eram sonhos comuns. Eram visões. Falavam do futuro. Em um sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Em outro, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam ao seu feixe. Ele compartilhou esses sonhos com sua família. Seus irmãos não gostaram desses sonhos. Sentiram raiva. Viram orgulho nas palavras de José. Questionavam-se se ele realmente acreditava que um dia se curvariam diante dele, seu irmão mais novo, o favorito do pai. Esses sonhos, combinados com a túnica especial, aprofundaram a divisão. O ressentimento dos irmãos crescia mais forte a cada dia. Eles viam José como uma ameaça, uma lembrança da preferência de seu pai. Eles não entendiam que o destino tem seus próprios caminhos. Ele tece seus padrões através da alegria e da tristeza. José, inocente em sua juventude, ainda não compreendia o poder de suas visões, nem o ciúme perigoso que elas despertavam. Ele caminhava sob a luz do amor de seu pai, sem perceber as nuvens de tempestade que se formavam no horizonte de sua vida. Um dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos. Eles estavam longe, cuidando dos rebanhos. José foi, ansioso para vê-los, talvez para compartilhar notícias. Ele caminhou de coração aberto, ainda confiando. Procurou por eles pelos campos. Quando seus irmãos o viram chegando de longe, a inveja deles transbordou. A semente amarga havia crescido completamente. Eles não viram seu irmão, mas o sonhador, o preferido. Seus corações se endureceram contra ele, e um plano cruel começou a se formar em suas mentes. Eles agarraram José, arrancaram sua linda túnica, o símbolo do amor de seu pai. Jogaram-no em uma cisterna vazia, um lugar escuro e solitário. José clamou, mas eles não ouviram. Seus corações estavam fechados. Ele estava sozinho com seu medo. Lembrou-se de seus sonhos. Perguntou-se se isso fazia parte daquela jornada. O sol não parecia mais quente. Apenas a fria escuridão da cisterna o cercava. Ele sentiu a ferroada da traição, uma ferida mais profunda que qualquer dor física. Mais tarde, uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia. Em vez de deixar José morrer, poderiam vendê-lo. Venderam seu irmão como escravo por 20 moedas de prata. Pegaram sua túnica, mergulharam-na em sangue de animal e a mostraram ao pai. Jacó acreditou que um animal selvagem havia matado José. Seu coração se partiu de dor. A mentira pesou sobre a família, uma sombra que permaneceria por muitos anos. José, enquanto isso, foi levado para uma terra estrangeira, o Egito. Gap Doies. No Egito, José foi vendido novamente. Tornou-se escravo na casa de Potifar. Potifar era um homem importante, o capitão da guarda do faraó. José estava longe de casa, estava sozinho, mas não perdeu sua fé. Acreditava que Deus estava com ele.
Trabalhava com afinco, era honesto, dava o melhor de si em tudo o que fazia, mesmo como escravo. A lembrança do amor de seu pai e os ecos de seus sonhos lhe davam uma força silenciosa. Ele aprendeu que, mesmo acorrentado, o espírito pode permanecer livre se apegar à esperança. Potifar viu que José era diferente. Viu que tudo o que José fazia prosperava. Potifar reconheceu uma qualidade especial neste jovem escravo hebreu. Viu integridade e sabedoria além de sua idade. Então, Potifar confiou em José. Colocou José no comando de toda a sua casa. Tudo o que ele possuía estava sob os cuidados de José. Por um tempo, a vida tornou-se um pouco mais fácil para José. Ele encontrou favor aos olhos de seu senhor. Aprendeu muito sobre administrar uma grande propriedade, habilidades que o destino mais tarde usaria para um propósito maior. No entanto, os problemas encontraram José novamente. A esposa de Potifar olhou para José com desejo. Ela tentou seduzi-lo, mas José era um homem de princípios fortes. Recusou as investidas dela. Não queria trair a confiança de Potifar. Não queria pecar contra o seu Deus. Ele sabia que alguns caminhos, embora parecessem fáceis, levam apenas a uma escuridão mais profunda. Escolheu o caminho da retidão, mesmo sendo mais difícil. Sua lealdade era um testemunho de seu caráter, forjado nas provações anteriores. Um dia, ela tentou novamente, com mais insistência. José fugiu, deixando sua veste na mão dela. Ela ficou furiosa e humilhada. Mentiu para Potifar. Acusou José de atacá-la. Potifar ficou furioso. Acreditou em sua esposa. Jogou José na prisão do rei. Mais uma vez, José estava em um lugar sombrio. Era inocente, mas sofria. Mas mesmo na prisão, José não se desesperou. Sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Ele se agarrou à sua fé, uma pequena luz na escuridão avassaladora de seu confinamento. Na prisão, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Eles haviam ofendido o faraó e estavam presos. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores. Estavam tristes, porque ninguém conseguia lhes dizer o significado. José viu a angústia deles. Disse-lhes que as interpretações pertencem a Deus, mas que ele poderia ouvir. Ouviu atentamente aos sonhos deles. Disse ao copeiro que seu sonho significava que ele seria restaurado à sua posição. Disse ao padeiro que seu sonho significava que ele seria executado, e tudo aconteceu exatamente como José havia dito. 2 anos se passaram. José continuava na prisão. O copeiro, uma vez restituído ao cargo, esqueceu-se de José. Esqueceu sua promessa de mencionar José ao faraó. Mas o destino tem seu próprio tempo. Uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores. Ninguém no Egito, nenhum de seus sábios ou magos, conseguia interpretá-los. O faraó ficou profundamente perturbado. Então, o copeiro se lembrou. Lembrou-se de José, o jovem hebreu na prisão que podia interpretar sonhos. Contou ao faraó sobre José. O faraó mandou chamar José imediatamente. José foi trazido da masmorra. Barbeou-se e trocou de roupa. Apresentou-se diante do homem mais poderoso do Egito. Faraó contou seus sonhos a José. Sonhos de 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. Sonhos de 7 espigas cheias de grãos consumidas por 7 espigas mirradas. José ouviu. Disse ao faraó que Deus estava lhe mostrando o que ele estava prestes a fazer. Haveria 7 anos de grande fartura no Egito. Depois, haveria 7 anos de uma fome terrível. José não apenas interpretou os sonhos, ele também deu conselhos sábios ao faraó. Sugeriu que o faraó nomeasse um homem criterioso e sábio. Este homem deveria supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos bons. Isso salvaria o Egito durante os anos ruins. Faraó ficou impressionado. Viu o Espírito de Deus em José. Viu sabedoria e entendimento. Faraó disse: poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?
Ele decidiu que José era o homem certo para a tarefa. Nomeou José governador de todo o Egito. José recebeu o anel do faraó. Foi vestido com linho fino. Andava em uma carruagem. Era o segundo no comando, abaixo apenas do faraó. O escravo se tornou um governante. O prisioneiro se tornou um príncipe. Durante os 7 anos de fartura, José juntou tanto grão que era como a areia do mar. Então a fome veio, como ele havia previsto. Pessoas de todos os países vinham ao Egito para comprar grãos, pois a fome era severa em toda parte. E um dia, os próprios irmãos de José vieram. Vieram comprar comida, curvando-se diante dele, sem reconhecer o irmão que haviam vendido tantos anos antes. Seus sonhos estavam se realizando. Depois de testá-los, José se revelou. Ele perdoou seus irmãos, entendendo que o que eles planejaram para o mal, Deus usou para o bem, para salvar muitas vidas. Sua jornada, marcada por traição e dificuldades, o havia levado a este momento de poder, propósito e profunda reconciliação.